Eu não sei o porquê, mas eu senti muito de vir aqui e compartilhar com vocês essa história. A minha irmã, ela foi casada por 3 anos com o pai do filho dela e ela amava muito ele, até demais. E por conta desse amor gigante, os ciúmes dela também era insuportável. Até que chegou num ponto que ele não aguentou mais tudo isso e ele acabou se separando da minha irmã. Quando eles separaram, o bebê tinha 6 meses. Mas quem disse que a minha irmã aceitou a separação? Ela começou a infernizar a vida dele. Todo santo dia ela arrumava uma briga, onde ele estava ela ia atrás e ela arrumava o maior barraco, ela batia nele, tanto que ele passava tanta vergonha que ele acabava indo embora. E assim foi por vários e vários meses, e ele sempre deixou muito claro que ele suportava tudo, só que ele não ia voltar com ela porque ele não aguentava mais. Beleza, um bom tempo depois, a minha irmã acabou arrumando um outro namorado, e foi aí que a gente pensou que ela ia, deixar o pai da criança em paz. E depois que ela começou a namorar com esse rapaz, o pai da criança também começou a namorar com uma outra pessoa. E desde então, ninguém nunca mais teve paz. Ela não atormentava só um, ela atormentava todos. Ela começou a dizer pro pai da criança, pra gente, que o namorado dela, que o atual namorado dela, ele judiava da criança. O que era mentira, claro, porque nós fomos atrás e a gente descobriu que era tudo invenção dela. Ela fazia isso pra usar, eu acho que como estratégia, pro pai da criança voltar com ela. Como eu falei, ela não dava paz pra ninguém. Tanto que esse namorado dela, ele acabou vendo que ela era meio doida e ele mesmo largou dela. Como ela já tinha feito de tudo para conseguir voltar com o pai da criança e ela não conseguiu, o que, que ela fez? Ela começou a mexer com o próprio filho dela. E tudo isso só para atingir o pai. E detalhe, ninguém da nossa família sabia, a gente nem passava pela nossa cabeça umas coisas dessa, porque ela morava sozinha com a criança. E para eu não ter que falar que tudo que ela fazia, até porque é tudo muito pesado, e eu não gosto nem de lembrar, eu vou resumir. Ela o próprio filho. E quando eu, a minha mãe, ou até mesmo algumas pessoas da família perguntavam para ela por que aqueles machucados, o que estava acontecendo, e ela sempre dizia que era na escola. Ela falava que ele voltava assim da escola. Tanto que uma vez minha mãe falou para ela, então eu vou até na escola. Até que um certo dia, o meu sobrinho ele ficou na casa da minha mãe, e ali a minha mãe aproveitou e começou a conversar com ele, perguntar para ele quem era o amiguinho que estava fazendo aquilo com ele, que estava batendo nele. Ele olhou para minha mãe e ele respondeu, a mamãe. Nisso, minha mãe perguntou novamente, mas e o amiguinho? Quem é o amiguinho da escola? E ele novamente olhou para minha mãe e falou, é a mamãe. Na época, ele tinha 1 ano e poucos meses. Então, na hora de levar ele embora, minha mãe conversou com a minha irmã e falou o que meu sobrinho havia falado. E eu lembro que a minha irmã empurrou a minha mãe para fora da casa dela e mandou a minha mãe cuidar da vida dela. E foi a partir dali que a gente viu que tinha alguma coisa errada. Até que dias depois o pai da criança ele foi até a casa da minha mãe desesperado, pedindo para conversar com a minha mãe. E ali ele mostrou para minha mãe uma mensagem que a minha irmã havia mandado para ele. E na mensagem ela dizia assim: se você não voltar comigo, o seu filho. Então, rapidamente, eu e minha mãe pegamos o carro e fomos até a casa dessa minha irmã para pegar o meu sobrinho, para buscar o meu sobrinho. Chegamos lá, pegamos a força, não foi fácil, mas a gente conseguiu. Na verdade, a gente fez tudo isso por medo, gente. A gente viu que ela realmente não estava bem. Saímos da casa dela, fomos até uma delegacia, contamos todo o ocorrido, mostramos a mensagem e ali ele aconselhou a gente a fazer tudo o que tinha que fazer. Fizemos o boletim, acionamos o conselho. E é claro que o policial falou, se eu fosse vocês, eu ficava com ele, cuidava dele. E assim nós fizemos. Aquele dia nós fomos para casa e, gente, nós não tivemos paz naquela noite, porque ela foi pra frente da casa da minha mãe, ela ficava atacando pedra em todas as janelas, no portão, xingando minha mãe, gritando o nome da minha mãe, meu nome, xingando, sabe, nós duas. Chamamos a polícia novamente e acabou que eles levaram ela. No dia seguinte, já cedinho, nós fomos, fizemos tudo o que tinha que fazer no conselho, fizemos tudo o que a gente tinha que fazer. E depois desse dia, da delegacia e tudo mais, a minha irmã sumiu. Nós fomos atrás dela, fomos até a casa dela, tanto que uns vizinhos ali da casa dela falaram que fazia dias já que ela não voltava para casa. Claro que nós ficamos preocupados, mas não tinha muito o que fazer. Fizemos o boletim, acionamos, porque ela tinha sumido, mas não tinha muito o que fazer.
Até que dias depois eu estava no meu trabalho e eu recebi uma ligação da minha mãe chorando, mas chorando, chorando muito. Tanto que ela não conseguia falar, eu tive que sair do trabalho e ir até a casa dela para saber o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na rua da casa da minha mãe, não tinha como passar, não tinha nem como entrar na rua de tanta gente que tinha naquela rua. Até que eu consegui chegar até a casa da minha mãe e, gente, quando eu vi o que era, eu vomitava. Eu só vomitava. Era uma caixa com essa da minha irmã, literalmente, tá? Literalmente. E junto com a cabeça tinha uma carta. E na carta estava escrito assim: tentamos fazer com que ela se arrependesse de tudo, mas ela não quis. Então, antes ela do que a criança. Minutos depois, a polícia já chegou, levou a caixa com a carta, todos nós fomos todos para a delegacia. Mas assim, resumindo agora, a gente acredita que foi uma cobrança que aconteceu com ela, porque nós descobrimos que ela foi levada, na verdade umas pessoas foram buscar ela na casa dela, e depois que levaram ela, nunca mais ela foi vista. Só que até hoje nós não sabemos assim exatamente quem fez isso. Foi comprovado que não foi o pai, né? No caso, o pai da criança não foi ele. E hoje o meu sobrinho ele mora comigo. Hoje ele tá com 5 anos. Já tem um tempo que isso aconteceu. E a guarda, na verdade, ficou com o pai dele. Só que ele sempre trabalhou muito, então ele pediu minha ajuda, perguntou se eu não poderia ajudar ele com a criança. E é claro que sim. Ele era tudo pra mim, ele sempre foi tudo pra mim. Então nós entramos na justiça, tudo certinho. Ele deu uma carta alegando, ele passando pra mim, né? Passando pra mim também uma guarda, no caso, alegando que eu sou a responsável pela criança. E o meu sobrinho, ele tem um contato com o pai dele normal, tanto que todo final de semana ele vai pra casa do pai, vai passear com o pai. E, gente, é linda a relação dos dois, porque dá pra ver o quanto o pai ama ele assim. Ele é apaixonado no meu sobrinho, e o meu sobrinho também é apaixonado pelo pai. Hoje, atualmente, ele também me chama de mãe. Eu não tenho filho. Na época que tudo aconteceu, eu não era casada. Mas hoje eu sou casada e o meu marido também é como um paizão pra ele. Ele ama meu marido ama ele. E eu sempre converso, eu achei isso importante e é isso que eu tô fazendo. Sempre converso com ele, mostro foto da mãe pra ele lembrar, pra ele saber que ele realmente teve uma outra mãe. Não conto toda a verdade, não sei se um dia vai acontecer isso. No momento de agora, eu não tenho vontade de contar, até porque eu quero que permaneça apenas. Não sei se ele vai lembrar da mãe, mas se ele lembrar, que ele tenha uma impressão boa da mãe. Eu não quero que ele tenha uma impressão ruim ou que ele fique mal com tudo. E sobre o meu sobrinho não ter ficado com a minha mãe, quando tudo aconteceu, minha mãe entrou numa depressão muito, 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 muito profunda. E até hoje a minha mãe não é mais a mesma. Obviamente que hoje ela tá muito melhor do que ela ficou na época, mas ela não é a mesma. Então eu não quis, sabe, dar isso pra ela. Eu preferi eu cuidar, porque eu cuido tanto dele e cuido da minha mãe também. Mas no meio disso tudo, o meu sobrinho, ele é um consolo gigante pra nossa família, pra minha mãe, pra mim, pro pai dele. Não sei dizer pra vocês o que levou a minha irmã a fazer tudo isso. Não sei, não sei. Ela era uma pessoa boa de início. Não dá pra entender. Eu realmente não consigo entender.